Então, pessoal, segue agora o vídeo de sistema reprodutor feminino, certo? O que é que a gente vai estudar nesse vídeo? A gente vai conhecer os órgãos internos do aparelho reprodutor feminino, certo? Então a gente vai seguir mais ou menos uma sequência que é a mesma sequência que o gameta feminino percorre. Então a gente vai estudar primeiro o ovário, certo? Passando por todos os folículos de transformação. Do ovário a gente segue para os ovidutos, né, ou as tubas uterinas, que é quem vai carregar, transportar esse ovário através de um epitéliozinho especial até o próprio útero, até a própria cavidade uterina, onde esse ovário se implanta. Na verdade, onde esse ovário espera, ainda na tuba, na verdade, ele espera a fecundação, certo? Fecundação esta que ocorre por espermatozoides que vêm ascendendo lá da vagina. Então, vamos passar na vagina também, certo? E a gente finaliza com as glândulas mamárias. As glândulas mamárias, que são glândulas pertencentes também a todo esse processo reprodutor feminino e principalmente ao processo obstétrico e pós-obstétrico, certo? Então, vamos iniciar. O que é que a gente encontra dentro do ovário? O ovário é mais ou menos um órgão em formato de amêndoa, né? Que vai ter toda uma estrutura, certo? Para suportar, para revestir a formação dos folículos. Esses folículos vão estar sendo formados no córtex ovariano. Então, é no córtex, certo? Nessa região aqui, ó, de córtex, que a gente vai estar produzindo folículo, certo? Lá no miolo do ovário é basicamente tecido conjuntivo preenchendo, mas na região de córtex mais externa, a gente tem esses folículos em transformação, que a gente vai aprender a visualizar cada um deles, certo? Mas tanto o ovário quanto o testículo, que a gente vai ver a posteriori, eles são revestidos, né, eles têm no processo embriogênico de revestimento uma túnica albugínea, certo? Uma túnica albugínea que fica ali mais externa, certo? Ao ovário e que vai dar toda a sustentação ao processo de formação desses folículos. Só que já tem uma diferença que eu já adianto, certo? A túnica albugínea aqui no ovário, ela é um TCPD denso não modelado, certo? Diferente da túnica albugínea do folículo, que é uma túnica albugínea, é um TCPD denso modelado, certo? Então é uma primeira diferença que eu já adianto. Mas vamos entender como é a formação desses folículos, né? A mulher, ainda no processo de meiose, ela tem o processo de parada da meiose 1, certo? Ainda na fase gestacional, ainda quando embrião, ela produz todos os seus folículos parados na meiose 1, e quando esses folículos mensalmente vão sendo liberados de um em um, eles continuam a meiose 1 e finalizam-se formando um gameta, né? Ou o óvulo, na verdade, é o final disso tudo que a gente está vendo aqui, com o primeiro corpo polar. Esse óvulo final, que a gente vai ver, o ovócito secundário, ele vem sendo formado desde o folículo primordial. Então, o processo de formação desse gameta começa aqui, ó, com o folículo primordial. O folículo primordial, ele é um folículo, certo? Um óvulo ainda que não imaturo, né? Revestido por uma camada de células simples pavimentosas, a camada de células foliculares pavimentosas. Quando essas células ganham um formato simples cúbico, apenas uma camada ainda, é o chamado folículo primário unilaminar, certo? Quando essa camada de células foliculares começa a se espessar, a gente já denomina de folículo primário multilaminar, ou seja, várias lâminas de células foliculares, certo? E a partir daí esse óvulo começa a amadurecer um pouco mais, começa a ganhar a zona pelúcida, né, que é uma zona com a proteína que vai ter uma reação com o acrossomo do espermatozoide. E aí começa a produzir um líquido, certo? Um líquido que vai começar a preencher os espaços entre essas células e vai iniciar a produção do antro. Mas antes de iniciar, a gente tem o folículo antral ou secundário. Esse folículo antral, ele já tem esses espaços, ó, cheio de líquido entre as células foliculares. Já aqui a gente já consegue visualizar também a presença de, além da zona pelúcida, das tecas, certo? A teca interna, a teca externa, que são tecidos conjuntivos que vêm mais externo ainda, dando maior apoio à formação
ao amadurecimento desse oócito, né? A finalização da meiose, como a gente está falando. Quando esse líquido consegue preencher, ó, basicamente circundar todo o oócito com a zona pelúcida, aí a gente já chama de antro. É isso que é o chamado antro, e aí a gente já tem o folículo de Grauss, certo? Ou o folículo terciário de Graff, ou terciário, certo? Ou grafiano, tanto faz, como quiser chamar, que é basicamente o folículo completo. Então, o folículo é a estrutura que suporta o gameta, que é o oócito, certo? Que dá o suporte ao oócito. Esse oócito, é apenas o oócito que vai ser liberado na hora da ovulação, certo? Então, na hora da ovulação, o folículo, que é a estrutura ali, ó, libera o oócito dentro da tuba uterina através do córtex do ovário, e aí ele vai caminhar para encontrar o espermatozoide. Mas essa estrutura de sustentação final é o oócito terciário, né, ou folículo de Graff, que aí a gente já encontra, ó, além do oócito, né, a presença do antro completo, a presença da zona pelúcida, a gente já tem a corona radiata, que aí já está formada, que é o restinho de célula folicular que ficou ali, ó, circundando o oócito em contato direto, já forma a corona radiata, as tecas externas e internas e tudo mais. Então a gente vai ver tudo com calma, folículo a folículo, certo? Então vamos lá iniciar. No nosso visão geral aqui, pegando uma lâmina que não é nossa, né, mas é uma lâmina geral, a gente consegue visualizar aqui bem bonitinho um pedaço do córtex ovariano. Então, um panorama de mais ou menos como funciona. A gente tem, ó, folículos primários, certo? Bem pequenininhos, ó, vários folículos primários, e aí mensalmente cada folículo desse é recrutado e vai se, ó, amadurecendo, vai formando, vai amadurecendo, ganhando o antro até formar o folículo de Graff, que se forma certo? Um folículo de Graff, que é esse folículo de Graff que vai liberar o oócito na tuba uterina, certo? A gente tem, ó, folículos atrésicos, que a gente vai ver também o que são o pós-ovulação, né? A atresia do folículo, o resto, certo? Mas, no geral, folículos em crescimento ali naquele estroma ovariano, no córtex ovariano. Então, começando pelo primeiro, certo? Então, novamente, o córtex com seus folículos, agora já uma lâmina da nossa lâmina, certo? Então, ó, folículos em transformação, já ganhando antro, alguns menores aqui embaixo, e aí vai. O revestimento do córtex, como eu falei, é formado de túnica albugínea. Onde é que está essa túnica albugínea, certo? Ó, tá aqui, ó. É o tecido conjuntivo que moldeia, que dá suporte a esse córtex do ovário, bem como a túnica albugínea que dá suporte ao pênis, e bem como que dá suporte ao testículo, que a gente vai ver lá em sistema reprodutor masculino, certo? Aqui a túnica albugínea é TCPD denso não modelado, certo? É esse tecido aqui, ó, conjuntivozinho, que vem abaixo do epitélio. Então, o que é que a gente vai ter por fora, antes de ver o estroma do córtex com seus folículos? A gente tem um epitélio, certo? Que é um tecido epitelial de revestimento simples cúbico, que a gente chama de epitélio ovariano, certo? Então a gente vê as bolinhas, ó, os núcleos redondos, então a gente está falando de epitélio simples cúbico, que reveste mais externamente. E abaixo dele a gente tem a túnica albugínea. Se a gente conseguir marcar esse tecido conjuntivo, ó, cheio de fibra, mais ou menos desorganizado, que vem abaixo do epitélio, é a túnica albugínica, um TCPD denso não modelado, aqui em ovário, certo? Aí a gente entra nos folículos, já no estroma desse ovário, já que a gente já viu o revestimento. E aí a gente tem o primeiro folículo. Como eu disse, vocês têm que saber diferenciar cada folículo e as estruturas que cada um deles contém, certo? Folículo primordial, como eu disse. Como é que eu sei que é um folículo primordial? A gente tem um revestimento, ó, dentro vai ter o gameta, né, o oócito ainda primário aqui, mas por fora a gente tem um revestimento de tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. A gente vê, ó, células bem achatadas, certo? Em uma camada de células. Tranquilo? Quando essas células adquirem um formato cúbico, e claro, apenas uma camada de células, ó, já são os folículos primários unilaminares, porque tem uma camada de células simples cúbica, segurando esse oócito. Porém, quando essas células simples cúbicas, ó, se espessam e formam várias camadas aqui, ó, a gente já vê várias camadas, a gente tem o folículo primário multilaminar, certo? Multilaminar porque tem várias lâminas ou várias camadas de células simples cúbica. E aqui no multilaminar já aparece a zona pelúcida. Olha como é bonito, a zona pelúcida, essa linha rosa fica
dividindo, separando exatamente essas células foliculares do próprio gameta. Então essa linha rosa mais escura, fininha, circundando, já é a zona pelúcida, certo? E aí essa zona pelúcida tem aquelas suas determinadas características, como eu já falei. Mas o que, é que a gente encontra basicamente nela? É uma camada que não tem células, né, mas é basicamente uma substância com as glicoproteínas, as EP3, EP1, EP2, essas EP3 que vai ser responsável pela reação acrossômica na hora do contato com o espermatozoide, que fica para o sistema reprodutor masculino. Mas já dá aqui, ó, a partir daqui, de visualizar a zona pelúcida, certo? E aí começa a aparecer aquele líquido entre as células. Quando começa a aparecer aquele líquido entre as células, já é o início da formação do antro. Porém, ele não está fechado, completo. Então, se eu tenho só os pedaços assim de líquido entre as células foliculares, ó, bastante células foliculares, são esses pontinhos roxos, né? A gente já está chamando isso aqui de folículo antral. Há quem chame folículo antral de folículo secundário, é a mesma coisa. Por quê? Porque quando esse antro se fecha, que a gente vai ver já já, ó, já é um folículo secundário, mas isso aqui já é o antro fechado, ó, em formato de C ou de ferradura. Ele não fecha 100%, porque fica uma regiãozinha de espaço exatamente para a liberação do oócito, como eu falei. Mas, voltando para o nosso antral, como eu disse, são pedaços. Se são pedaços, não é terciário ainda, é secundário ou antral, certo? O que é que a gente visualiza já aqui também no antral? Começa a aparecer. A gente já consegue ver as tecas, certo? Então, ó, mais externo, depois que passa as células foliculares, mais externo às células foliculares, lembrando que o antro em formação está entre as células foliculares, né, no miolo ali. Então, por fora de tudo isso, a gente já aparece as tecas. Teca interna e teca externa. A teca interna, você vai fazer uma analogia com o tecido conjuntivo frouxo. São mais fibroblastos, com mais uma predominância de células ali, dando aquele primeiro suporte ao folículo, suporte externo ao folículo. Já a teca externa, você faz uma analogia com o tecido conjuntivo denso, certo? Por quê? Porque aqui a gente não predomina células, e sim predominam fibras colágenas, fibras reticulares, certo? Então, é igual aquela questão do tecido frouxo e tecido denso. Tecido frouxo mais em contato com os epitélios, mais interno, mais células. Tecido denso, mais externo, mais fibras. É basicamente isso, ó. Teca interna, onde tem mais bolinha, além de estar em contato com as células foliculares, né? Teca externa fica cheio de espaço branco, porque tem mais matriz, tem mais fibra colágena e poucas bolinhas, poucas células, certo? A partir do folículo secundário, a gente já tem essas tecas. Ou seja, nos terciários a gente já tem zona pelúcida, já tem tecas, certo? Vai ter tudo isso. É um processo de formação. É um acúmulo de estruturas. E aí a gente, ó, já chega no folículo de Graafi, certo? Folículo de Graafi, certo? Ou folículo terciário. Antes de ver essa visão mais aproximada, vamos ver uma visão geral. Folículo de Graafi terciário é o folículo completinho. A partir daqui a gente já tem ovócito secundário. É o ovócito pronto, finalizado a meiose 1, certo? Cuidado, a meiose 1. A meiose 2 só finaliza com a fecundação. Então, finalizada a meiose 1, esse ovócito secundário já está formado, juntamente com o primeiro corpo polar, e já possui um folículo pronto, lhe sustentando para lhe liberar na tuba uterina, uma vez por mês, certo? Que é o processo de ovulação. Então, esse ovócito secundário, vamos aproximar bem, a gente já vê a zona pelúcidazinha, que aqui já está mais espessa, não é mais aquela linhazinha rosa, e sim essa faixa rosa clarinha, né? Então já está mais clarinha, porque já é mais espessa, já tem mais glicoproteína, então essa faixazinha rosa clara, certo? E depois dela vem o quê? Vem as células foliculares. Essas células foliculares aqui vão formar a corona radiata, que eu vou mostrar logo, certo? Mas, ó, fica uma espécie de coroa, coroando, circundando bem bonitinho, formando uma coroa externa à zona pelúcida, que é a corona radiata. Essa corona radiata, ela nada menos do que exatamente células granulosas ali circundando o ovócito, certo? E essa região aqui, ó, é uma região, então para marcar é mais complicado, só se ela pedir região, mas é a região de cúmulo óofro, chamado cúmulo óofro, é exatamente a região onde vai ser uma espécie de pedúnculo, certo?
ou de apêndice de células foliculares, que vai, por onde vai ser empurrado, certo? O ovócito ali de dentro, por onde ele vai ser expulso. Isso parece ter abertura. E o antro, claro, como a gente já conhece, a fórmula de C, de ferradura, é todo formadozinho aqui, ó, bem bonitinho. Mais externo a tudo isso, a gente vai encontrar as tecas, né, como eu falei, então vamos aproximar, ó. Por fora do antro vai ter a corona, ainda células foliculares, e por fora das células foliculares, as nossas tecas. Teca interna, mais células, teca externa, mais fibra, certo? Mas também bem complicado de marcar. Tem que estar bem aproximado e bem visualizado, certo? Agora, aproximando bem esse folículo de Graff, como eu falei, para a gente visualizar o que eu disse, corona radiata. Passou a zona pelúcida, que é essa faixazinha mais clara aqui, ó, logo depois do gameto, logo depois da bolinha, a gente já tem essas células circulares que adquiriram um formato de coroa. Então foi chamada essa região de corona radiata. Além disso, ó, a gente tem bem bonitinho o antro e o próprio ovócito 2, certo? Aqui já é o ovócito 2 finalizado a meiose 1, certo? A partir da ovulação, né, vai ser ovulado, o folículo restante, esse folículo que sustentava o gameta, que sobrou ali, após o gameta sair para a tuba uterina, ele vai sofrer o processo de atresia e formar os folículos atrésicos. Esses folículos atrésicos, né, são aqueles folículos, na verdade, além desse folículo restante, os outros folículos primários que iniciaram a maturação e não foram escolhidos para ser o que vai liberar o óvulo, certo? Então, a maioria dos folículos que não alcançaram a maturação de forma completa estão em processo de atrofia, né? E são basicamente depois fagocitados por macrófagos. Mas a gente vê isso aqui, ó. A gente não vê um formato circular bonitinho, a gente vê um formato, espécie de formato de feijão, mas ali, ó, células foliculares por fora e por dentro o gameto em processo de atresia, certo? Depois do folículo atrésico, forma-se o corpo hemorrágico, né, que são resquícios do folículo de Graff. Esse folículo de Graff, desculpa, vai, como eu disse, formar o corpo hemorrágico e posteriormente o corpo lúteo. O corpo lúteo, ele é estimulado, né, pelos níveis altos do LH. O LH é quem vai estimular a produção desse corpo lúteo. É esse corpo lúteo que vai dar sustentação inicial à gravidez, certo? Quando forma essa gravidez, esse corpo lúteo vai ficar ali produzindo progesterona e sustentando a gravidez até a formação da placenta, certo? Posteriormente, depois de 12 semanas mais ou menos. Mas esse corpo lúteo, como é que a gente vê? Ó? Um monte de células assim, ó, é um corpo bem grande, ele é bem grande, um monte de células nesse formato, com núcleos centrais, bem rosinha, então memoriza bem a imagem, certo? E aí a gente caminha agora, saindo do nosso ovário, para a tuba uterina. Antes de eu chegar na coloração que a gente tem, que é bastante característica em tricômio de Masson, eu quero mostrar essa visão aqui, ó, em HE, já que a gente estava vendo córtex e HE. O que é que a gente tem em tubo uterina? Se a gente pega um tubo e faz um corte transversal e olha de frente, a gente vê isso aqui, ó. O que está branco aqui no centro da bola, o que tem área branca, é o espaço, é o lúmen da tuba uterina, é por onde vai caminhar o ovócito, certo? Por onde vai caminhar o ovócito até encontrar o espermatozoide. Só que, olha, eu quero chamar a atenção disso. Olha como é legal. A mucosa da tuba uterina, ela é toda pregueada. Ela forma essas proeminências. E além dessas proeminências, o epitélio da tuba uterina, ele é ciliado. Então, as proeminências, junto com os cílios, fazem a fisiologia da tuba uterina, que é transportar o gameta, empurrar o ovócito no sentido de encontro ao espermatozoide. Então, tudo isso são estruturas do órgão que facilitam a fisiologia do órgão, certo? Então, olha como é legal a mucosa da tuba uterina, certo? E, claro, essas proeminências faz parte da mucosa. Por quê? Porque a camada muscular, que vem depois, e a adventícia, ou serosa, que a gente vai ver já já, vem externamente, não tem esse pregueamento. O que tem esse pregueamento é a mucosa, que é quem vem ter contato com o gameta fazendo sua função. Vamos para a nossa coloração. Tubo uterina em tricômio de Masson. Do mesmo jeito. Um órgão, ó, cortado um tubo transversal, certo? Com a mucosa toda pregueada. E o que está roxo em Masson é tecido epitelial, é epitélio de revestimento.
O que está azul é tecido conjuntivo, é o que vem abaixo do epitélio, como a gente vem sempre visualizando. Então, conhecendo o órgão, vamos aproximar isso. Aproximando bem uma prega dessa, o que é que a gente encontra? A camada mucosa. Lembrando que a tuba uterina, a gente vai dividi-la, né, em 3 camadas específicas, que é a camada mucosa, depois a camada muscular, depois a camada serosa. Depois eu vou explicar por que serosa, certo? E não adventícia. Mas chegando na camada mucosa, aquela primeira camada de contato ali com o lúmen do órgão. O que é que a gente tem? Um epitélio e uma lâmina própria. Um epitélio, como eu bem falei, ó, a gente já conhece desde o CEF. É um epitélio de tecido epitelial simples, colunar, ciliado. Células com os núcleos, ó, colunares e os cíliozinhos na periferia, facilitando a fisiologia do órgão, como eu já disse. Abaixo desse tecido epitelial vem o tecido conjuntivo frouxo, que é a própria lâmina própria ali, ó. Fica a própria lâmina própria. A lâmina própria que fica abaixo do epitélio, certo? Que é um tecido conjuntivo, fica azul por causa da coloração de maçom, ó. Cheio de fibras, cheio de fibroblastos, vasos, com as suas características, certo? Quando a gente sai dessas pregas e vai para aquela parede que eu tentei mostrar a vocês, a gente tem a camada muscular. Ó. Camada muscular, você vê basicamente em maçom, uma coisa mais compacta, um tecido mais compacto, certo? É aquela camada, né, mal definida de músculo liso, já que aqui é um órgão, uma víscera, de músculo liso, um órgão interno, perdão, de músculo liso, certo? Que ainda se subdivide em camada circular interna e camada longitudinal externa. Mas acredito que na prática ninguém queira cobrar essa diferenciação, porque nessa coloração não ajuda essa diferenciação. Mas saiba que existe uma camada mais interna que faz um formato circular e uma mais externa com um formato mais longitudinal, certo? Além de tecido frouxo entre essas células da camada muscular, certo? Mas camada muscular aqui, ó, músculo liso, certo? E a camada serosa, a tuba uterina, ela tem uma serosa, ela não tem uma adventícia, como eu já falei. Qual a diferença de uma serosa para uma adventícia? Vamos lá aprender. Tanto serosa quanto adventícia é um tecido conjuntivo frouxo, certo? Que vem ali mais externo a qualquer órgão. Só que quando esse tecido conjuntivo frouxo possui um mesotélio, o que é um mesotélio? É um tecido simples pavimentoso, epitelial simples pavimentoso, mais externo a esse tecido frouxo, dando um suporte maior, dando um formato melhor, uma sustentação melhor. Quando no tecido gástrico, quando nos órgãos gastrointestinais, formam o peritônio, quando formam o pericárdio, quando na pleura formam a pleura visceral, ou seja, quando existe um mesotélio é para se dar uma função maior de sustentar, de revestir melhor, certo? Esse tecido frouxo. Mas quando tem mesotélio junto com o tecido frouxo, a gente chama de serosa. Quando só tem tecido frouxo, a gente chama de adventícia. Nem todo professor cobra a diferenciação. Então vamos da forma que foi dado em sala de aula, certo? Mas na teoria, no Gartner referência, a tuba uterina ela possui uma serosa, que é um tecido frouxo, certo? Que é um tecido conjuntivo frouxo, ó, bem espaçado, com suas fibras e vasos. E por fora, se a gente conseguisse visualizar, a gente vê o mesotélio, que é um tecido simples pavimentoso. Tem que procurar bem e achar as células ali achatadas. Antes de chegar no útero, né? Esse ovócito ele é encontrado com o espermatozoide. O espermatozoide que penetra através da relação sexual pela vagina, certo? Como é que a gente visualiza a vagina? É bem tranquilo. Vagina é só esse corte, certo? Vagina é uma cavidade úmida. É uma cavidade úmida igual ao esôfago, igual à boca, certo? Então, o seu epitélio ter que ser, por ser uma cavidade, uma região de atrito, como o esôfago, como a boca. A vagina é uma região de atrito também. Então, precisa de um epitélio estratificado. E os epitélios estratificados, a gente conhece que eles são estratificados pavimentosos. Por quê? Porque sua última camada, ó, é achatada. Então, aquela classificação, estratificado pavimentoso. E, claro, não queratinizado, já que os queratinizados são as peles, certo? Os não queratinizados são as cavidades úmidas. Esôfago, como a gente já viu. Vagina, vocês estão vendo agora. Boca, que vocês vão ver no P2, em gastrointestinal, certo? Então, cavidades úmidas não queratinizadas. Claro, não vai ter queratina ali para ressecar o órgão, não precisa, é uma cavidade úmida, molhada, certo? Tranquilo? Então, TCPD frouxo, abaixo desse epitélio, como sempre, dando a sustentação ali, já que isso é a camada mucosa da vagina. É isso que a gente se atém aqui, certo?
E aí a gente entra no bendito útero, certo? O nosso útero, né? Nosso útero do estudo, nosso útero de estudo, né? A gente divide ele em 3 regiões. É basicamente aquela questão. É uma espécie de camada mucosa, muscular e adventícia. Porém, no útero ele recebe nomes específicos do órgão. O útero é um órgão tão especial por armazenar ali o embrião que ele recebe nomes especiais dele. A camada mucosa, entre aspas, do útero é chamada de endométrio, endo, mais interna. A camada muscular, certo? É chamada de miométrio. E a camada adventícia, o perimétrio, certo? Mas em geral, os tecidos que compõem isso aqui são basicamente os mesmos que a gente vem visualizando. O que é de diferente é o endométrio do útero. Então, antes de chegar lá, ó, o endométrio do útero, que aqui é especial porque é rico, um endométrio rico em glândula, certo? E ainda assim se subdivide em 2 camadas. Então, atenção para o endométrio do útero, que ele não tem só um epitélio com lâmina própria, como a gente está vendo, e sim ele se subdivide ainda em 2 regiões, certo? Que a gente vai ver que é a camada basal e camada funcional. Que ainda assim essa camada funcional varia sua morfologia de acordo com a fase que o útero está. Se ele está em fase de proliferação, ou seja, uma fase pós-menstruação, ou se ele está em uma fase secretória, uma fase ali de secreções, de lubrificação, certo? No período fértil da mulher. O miométrio, a camada central de muscular, e o perimétrio, a camada do tecido conjuntivo frouxo, né, mais externo. Então vamos ver de um por um. Esse endométrio, já adianta, ó. Então como é que a gente vai entender? A gente pega o lúmen do órgão, né, a parte branca, a luz do órgão, e vai penetrando. A primeira região de contato que a gente tem é o endométrio. E ele é característico, ó, por essa riqueza de glândulas, certo? É aqui no endométrio que vão estar esse monte de glândulas, certo? Que variam de morfologia de acordo com o estado do útero, como eu falei. Quando o útero está em fase proliferativa, as glândulas elas ficam mais tubulares, certo? Mais retinhas, mais colunares. Então a gente vê as bolinhas ó, colunares assim, mas sem muita tortuosidade. Diferente da fase secretora. A fase secretora, as glândulas ficam tortuosas, certo? Por quê? Porque vão acumular muitos vacúolos de secreção. Então elas se incham, começam a se entortar em torno de si mesmo, certo? Então, por acaso, se a professora ou o professor pedir a fase de que se encontra aquele útero ali, você vai olhar para a morfologia da glândula para ver se é fase proliferativa ou se é fase secretora, certo? É isso que vai caracterizar. Mas o que a gente tem que entender também de região do endométrio, que é a parte mais importante aqui da lâmina de útero, é, como eu disse, as camadas. A gente tem uma camada funcional e uma camada basal. Camada funcional, vamos lá, funcional, função. É quem vai fazer a função do útero, é a camada em contato com o lúmen, a função de receber o gameta, função de liberar secreções. Então é a camada que vai estar em contato aqui, ó, com o lúmen do órgão, com a parte branca, é a camada que tem um epitélio de revestimento. Diferente da camada basal. A camada basal é a camada lá de baixo, da base. Então ela fica depois da camada funcional. Fica na base, já em contato. Então um ponto de referência dela não é mais o lúmen. O lúmen é o ponto de referência da camada funcional. A camada basal tem como ponto de referência o miométrio, né? Já que é a próxima camada depois do endométrio. Então apareceu o miométrio aqui embaixo, já estamos falando da camada basal. Além de você não visualizar o lúmen do órgão, que é o ponto de referência da camada funcional, certo? Mas no geral, vamos aproximar bem e pegar aqui a camada funcional, ó, como a gente está vendo, já que a gente está vendo o lúmen, e aproximar. Qual o epitélio que reveste esse endométrio? A gente tem um epitélio simples colunar, da mesma forma que o epitélio da tuba uterina, simples colunar. Porém, aqui a gente não precisa de cílios para empurrar o gameta. Pelo contrário, aqui o gameta vai se alojar, vai apenas penetrar nesse epitélio aqui posteriormente. O gameta não, o embrião, certo? Então, por isso que a gente não tem cílio, mas é o mesmo epitélio, ó, simples colunar. Células, em uma camada de células com núcleos colunares, beleza? E, claro, aqui abaixo do endométrio, na camada funcional, a gente já está vendo as suas glândulas, certo? Glândulas, nesse caso aqui, também redondinhas, provavelmente isso é uma fase proliferativa, certo? Diferente da fase secretória, que elas ficam tortuosas. Tranquilo? Então vai variar de acordo com o que vocês visualizarem.
Passando do endométrio, a gente consegue aprofundar no órgão, né, o miométrio, né, que é a região do tecido muscular, que vem um tecido mais compacto ali, tecido muscular liso, certo? Da mesma forma, vai possuir uma camada circular interna, certo? E uma longitudinal externa. Há literaturas que dizem que tem uma longitudinal interna com uma circular média com uma longitudinal externa. Mas aí vocês dependem do professor se ele quer essa diferenciação, certo? E aí vocês têm que se referenciar se está mais interno ou se está mais externo para dizer que camada é, beleza? Mas no geral, o tecido muscular liso, certo? Com o tecido conjuntivo ali entre as células, certo? E é essa camada aqui, muscular, claro, que vai ser estimulada pela ocitocina, por prostaglandinas, no momento das contrações uterinas. É a camada principal das contrações uterinas na hora do parto, certo? É o miométrio aqui, por isso bastante espesso e bastante importante. E o perimétrio, né? O perimétrio nada mais é do que vai variar aqui na verdade, né? Vai fazer uma espécie de serosa ou adventícia. Nesse caso aqui a gente visualiza um tecido frouxo, então a gente está falando de uma adventícia. Porém, se a gente visualiza um mesotélio, a gente está falando de serosa. Então, nesse caso, apareceu o mesotélio. Ó. O que é o mesotélio? Aqui ele apareceu. Ó. Essa última camada passou o tecido frouxo, viu esse tecido simples pavimentoso por fora do tecido frouxo, dando ainda assim um revestimento final, um formato melhor do órgão. Você consegue ver o órgão bem bonitinho. Tudo que tem mesotélio, você consegue ver o órgão, seu formato bonitinho, né? Então, aparecer esse tecido simples pavimentoso, tem mesotélio, é uma serosa, certo? Então, o perimétrio faz o papel de uma serosa, tecido frouxo com o mesotélio, beleza? E a gente vai finalizar, na verdade, com a glândula anexa. Anexa no sentido do sistema reprodutor, que são as glândulas mamárias. As glândulas mamárias são glândulas túbulo-alveolares. Lembra dessa classificação? São glândulas que têm formato tubular, formato alveolar das porções secretoras, certo? Com isso a gente vai visualizar o quê? A glândula mamária, ela fica aqui, ó. Elas ficam na mama entre o tecido gorduroso ali, ó, penetrante ao tecido gorduroso, adiposo. E vão enviar, as porções secretoras delas enviam diversos ductos que se unem e desembocam no mamilo para liberar o colostro e o leite no pós-parto, certo? Mas no geral são glândulas tubulo-alveolares, certo? De importante atuação que vai ter a fisiologia essencial do sistema reprodutor feminino pós-parto, principalmente, certo? Então, como é que a gente visualiza glândulas túbulo-alveolares aqui, ó? Se a gente pegar a lâmina no geral, não tem essas camadas que a gente está vendo até agora. Camada muscular, camada mucosa, não existe isso aqui. Aqui é um parênquima de glândulas, como a gente já conhece como são glândulas exócrinas, é um parênquima de porções secretoras com ductos. Então, é uma glândula exócrina, túbulo alveolar, porque tem porções tubulares, tem porções alveolares, certo? Mucosa, porque sua secreção é mucosa, certo? Então, olha como são as unidades secretoras aqui na glândula mamária, certo? A gente tem um revestimento de unidade e no meio dessas unidades a secreção em formação, né? O leite em formação dentro das unidades secretoras. Ainda assim, a gente encontra um tecido frouxo, além de tecido frouxo, ó, entre as unidades secretoras, né, que é o chamado tecido frouxo perialveolar ali, em contato com as unidades secretoras, a gente tem um tecido conjuntivo denso, não modelado, por fora, circundando toda a mama ali, dando um revestimento mais externo. Mas, no geral, tecido conjuntivo junto com essas unidades secretoras. E, claro, além das unidades, os seus ductos, que são os ductos galactóforos. Recebem esse nome especial porque liberam secreção rica em galacto, em leite, certo? Então são ductos galactóforos. Quando a gente encontra um ducto galactóforo, é assim que se apresenta. Ó. Um formato bem longitudinal, cheio de secreção no centro, todo rosa, todo preenchidozinho, certo? Então ducto galactóforo mais uma estrutura de glândula mamária. Então, pessoal, espero ter ajudado, certo? E contribuído. Desejo boa sorte e qualquer coisa estou à disposição.